Boa tarde, pessoal. Sou a professora Jaqueline de Moraes Correia, leciono na matéria de Geografia e sou candidata a professora pelo Núcleo Regional de Cornélio Procópio. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, cujo tema é Tempo e Clima. E vamos retomar um pouquinho sobre o que a gente viu na aula anterior, tá? Sobre a formação do clima. Então, o que é o clima? É o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera, que são as chuvas, os ventos, as temperaturas diferentes em um dado local, tá? E também está influenciando, né, os fatores do clima sobre a formação das estações do ano, né, que são a primavera, verão, outono e inverno. O objetivo da nossa aula de hoje é descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. Compreender a atuação dos fatores e dos elementos climáticos para a formação do clima. Vocês já pensaram por que alguns lugares são mais quentes e outros são mais frios? E por que em alguns lugares chove mais e outros lugares não chovem tanto? Então vamos achar a resposta. Tempo e clima são a mesma coisa? Não. O tempo ele é variável ao decorrer do dia. Quando em um determinado momento do dia dizemos, por exemplo, que está quente e úmido, estamos nos referindo ao tempo, ou seja, as condições atmosféricas e meteorológicas, que é a temperatura, umidade, chuva, ventos e etc. Deste momento, que pode mudar de um instante para o outro. Então, a gente pode estar com um clima bem quentinho durante o dia e começar um vento frio e o clima mudar, né? O tempo mudar. O clima, então, ele é formado pela combinação dos elementos climáticos e dos fatores geográficos que atuam em uma região. Então, vamos lá conhecer alguns elementos climáticos. A temperatura é um deles, né? Que ela é formada pela distribuição desigual de luz e calor no Sol nos dois hemisférios, que a gente tem o nosso hemisfério norte e o nosso hemisfério sul. Ao longo de um ano, e resulta nas 4 estações: a primavera, verão, outono e inverno, que tem início nos equinócios e solstícios, que o equinócio e os solstícios são o que vai determinar o começo e o fim de uma estação. Ela então depende da insolação, que é a quantidade de luz e calor que vai chegar nesse determinado lugar, porque há essa distribuição desigual do calor irradiado pelo Sol. Porque se o Sol ele está aqui e a Terra está aqui, essa porção da Terra terá uma quantidade de calor e luz maior do que essa que está aqui, correto? E essa variação ela se deve principalmente à inclinação do eixo terrestre, que a forma esférica associada ao movimento de translação também influencia na formação das zonas climáticas da Terra. Então, a gente tem a Terra que ela tem um eixo de inclinação, né? Ela é um pouquinho para a lateral aqui, ela tem essa inclinação, e conforme ela faz aquele movimento de rotação que é em torno do Sol, que vai mudar, então, essas temperaturas e a formação dessas zonas climáticas. Um outro elemento é a precipitação, né? Que a água presente na Terra ela pode precipitar-se em forma de chuva, neve ou granizo. Temos também a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela corresponde à pressão exercida pela atmosfera na superfície terrestre. Quanto maior é a sua densidade, maior é a pressão exercida. Ela varia conforme a altitude, a temperatura e a latitude. A pressão atmosférica ela é maior em localidades de altitudes mais baixas, em razão da força da gravidade, mantendo então um nível maior de concentração de gases nessas áreas. Então, quanto mais alto a gente está,
menor é a pressão atmosférica, né? Conforme tá ali no desenho do lado. E quanto mais baixa a gente estiver, né, mais próximo ao nível do mar, maior será essa pressão atmosférica. Temos também outros fatores que podem influenciar no clima, que é a altitude e a latitude. A altitude ela exerce a grande influência sobre a temperatura, que quanto mais alto a gente está, mais rarefeito o ar se torna. Então, menor é a densidade das moléculas. E à medida que a gente se eleva, né, que a gente tá mais alto, a temperatura ela tende a cair em torno de 1 grau Celsius, aproximadamente a cada 200 metros. E a latitude ela é a distância em graus de um ponto na superfície terrestre até a linha do Equador. E ela pode ir, então, de 0 a 90 graus, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. E elas também são utilizadas para a demarcação das zonas térmicas da Terra. O relevo é um outro fator, tá? Que pode trazer interferências no nosso clima, na medida em que facilita ou dificulta a circulação do ar atmosférico. Em algumas regiões do planeta, encontramos verdadeiros obstáculos para a penetração dessas massas de ar. A gente pode usar como exemplo, né, nos Estados Unidos, a costa terrestre é ocupada pelas cadeias orogênicas, que dificultam então a penetração da umidade do Pacífico, então tornando o clima mais seco, né, um clima mais árido e semiárido. E essas cadeias montanhosas se formaram por causa das placas tectônicas, tá? Conforme elas se chocaram ali, formaram esse relevo mais alto que dificultaram então a penetração dessas massas de ar. A maritimidade e continentalidade também influenciam, que em áreas mais próximas do mar, a variação de temperatura é menor que nas as áreas continentais, que são mais distantes. Temos também o climograma, tá? Que ele é um gráfico climático. Ele é um gráfico duplo, que ele resulta na junção de um gráfico de linhas e de colunas, onde a linha ela está para a temperatura e a coluna para a precipitação, para a gente poder fazer essas variações climáticas, tudo nesse climograma. Então, vamos retomar um pouquinho. Na aula, a gente estudou sobre a formação do nosso clima. Conhecemos os fatores e elementos responsáveis pela determinação do clima. Tempo, ele é estável. Ele é instável. O clima, ele é estável, tá? Então, o tempo, ele pode mudar conforme os elementos climáticos em um mesmo dia. O clima, ele não muda, ele é formado pela combinação dos elementos climáticos captados ao longo de anos. Certo, pessoal? Essas referências que nós utilizamos na aula de hoje. Encontro vocês na próxima aula.